Muito bem, queridos e amados irmãos em Cristo que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o irmão em Cristo, pastor Anderson Gomes. Eu venho nesse momento aqui, como prometido, para trazer a vocês a revelação que o Senhor me deu já tem um tempinho já. Na verdade, aonde eu passo, aonde eu ministro a palavra, conto essa revelação, né? Passo para as pessoas essa revelação, inclusive para os líderes das igrejas, para que sejam cuidadosos, né? Em 2011, 2012, eu estive no mês de outubro. Tinha poucos dias que eu tinha retornado para o estado baiano, o estado da Bahia, e comecei a orar a Deus, apresentando a obra do Senhor, a igreja do Senhor na terra, né, procurando buscar a presença do Senhor. A uma certa madrugada, o Senhor me deu uma revelação. O Senhor me mostrara como se eu chegasse num lugar. E quando eu chegava neste lugar, eu via ali uma noiva, uma criança e 2 homens. A noiva estava muito linda, perfeita, aquela noiva muito linda mesmo. Ao lado, essa criança de uns 6 anos, aparentava ter uns 6 anos de idade mais ou menos, e essa criança chorava copiosamente. Chorava copiosamente, e eu, olhando do lado, eu via aqueles 2 homens que estavam ali, só que eu não conseguia ver o semblante deles. Eu via a parte do ombro, né, da parte do ombro para baixo. Aquela situação. E aí, como eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, eu fui me retirando dali. Só que de repente, eu ouvi a voz de Deus me dizendo assim: meu servo, você está vendo tudo e você não vai falar nada. Então eu voltei ali naquele recinto, porque depois que eu tinha visto toda aquela situação, a noiva, a criança chorando, os 2 homens, e eu não tinha entendido o que estava acontecendo, eu fui saindo dali. Então eu voltei para aquele lugar. E quando eu voltei, eu já não via mais a igreja ali e nem a criança. Eu via agora os 2 cidadãos, e agora eu conseguia identificar quem eram aquelas 2 pessoas. E por incrível que pareça, um era um pastor, o outro era o próprio diabo, era o próprio Satanás. E o que aconteceu? Quando eu vi aquilo, eu comecei a observar o que estava acontecendo entre eles 2, e o pastor estava vendendo a igreja, ou seja, vendendo aquela noiva para o diabo. Aí na hora eu entendi que aquela igreja se tratava da noiva, que aquela noiva se tratava da igreja de Cristo. Se tratava da igreja de Cristo. Então quando eu vi aquilo, eu disse não. No mesmo momento quando eu passei a compreender, quando eu passei a entender o que realmente estava acontecendo, eu investi contra e disse que eu não aceitaria, que eu não permitiria aquela negociação daquele pastor vendendo a noiva, que era a igreja de Cristo, para o diabo. Só que quando eu entrei para intervir, o diabo ele veio contra mim de uma forma violenta, a cabeça dele cresceu, ficou aquela coisa horrível. E ele veio na minha direção dizendo que ia me matar. Me ameaçou várias vezes. Mas eu firmemente tinha permanecido firme, eu permaneci firme naquilo que Deus tinha mandado eu fazer, que era falar
que era não aceitar aquilo no silêncio, né? Porque quem se cala consente. E eu sei dizer para vocês que depois que o diabo percebera que eu não ia abrir mão, que eu não ia me calar, que eu ia falar, que eu ia dizer, que eu ia investir contra aquele projeto maligno, então ele usou uma outra estratégia. Ele agora veio com palavras persuasivas, e com aquelas palavras persuasivas ele tentava me convencer de que não adiantaria eu falar nada. E uma coisa que ele me disse, naquela tentativa de me convencer, né, a não falar, a não investir contra essa negociação, ele me disse uma coisa: não adianta você tentar investir contra isto, porque eu já estou comprando as igrejas das mãos dos pastores do Brasil todo. Você está compreendendo o tamanho da gravidade da situação? O diabo disse que já estava comprando, negociando as igrejas da mão dos pastores, ele já estava comprando da mão dos pastores as igrejas do Brasil todo. E ele me disse: você sozinho não vai conseguir impedir essa negociação, você sozinho não vai conseguir impedir isto. Olha, meus queridos e meus amados irmãos em Cristo que estão me assistindo, é bem verdade que a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando ele diz que eu estou só, era um meio de me convencer a não querer lutar pela santidade de Deus na vida da igreja. É tipo que você está sozinho, ficou só você e etc, etc, etc. A Bíblia nos aponta que existiu um homem por nome de Elias, que este homem, ele tirou suas conclusões e disse que estava só. E ele disse que Deus, ó para Deus: Senhor, só ficou eu, não tem mais ninguém que possa defender a tua palavra. E Deus vem a ele e disse: não, eu já reservei 7.000 homens. Esses 7.000 existiam naquela época de tamanha corrupção do ministério no reinado do Senhor. Embora esses 7 pareciam estar, ou estavam no anonimato, ou esses eram pessoas que não concordavam, mas se calavam. Nós sabemos que tem muita gente que não concorda com as coisas que estão acontecendo dentro da igreja hoje, no meio do povo de Deus hoje, mas eles preferem se calar. Eles preferem não enfrentar isso de frente. Eles preferem que manter eles a sua posição. Não se contaminam, mas também não falam nada. Então eu tenho certeza que eu não estou só nessa batalha de pregar o evangelho genuíno, o evangelho santo, de ensinar o caminho às pessoas, o verdadeiro caminho do céu. Acredito que existem muitos, mas muitos homens de Deus que temem a Deus e tremem diante de Deus. E que estão aí, quem sabe, vivendo uma vida no seu anonimato, muitas das vezes se calando diante de certas situações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ezequiel capítulo de número 33 fala acerca do ofício do profeta. Você não pode se calar diante dessa corrupção. Já não basta a corrupção que existe em outros patamares do nosso mundo, né? Em outros ambientes que nós já temos visto aí, que eu não preciso estar aqui falando acerca do que eu estou querendo dizer, mas você já sabe o que é, está todo mundo falando sobre isso. Mas no meio do povo de Deus, no reino de Deus, tem que haver paz, justiça e alegria. Nós não podemos se contaminar. Nós não podemos se dar ao luxo da vaidade, do erro, da ganância, da iniquidade, deixar entrar no nosso meio. Nós temos que ser firmes. Nós não podemos se calar diante das negociações ministeriais que estão existindo hoje. Diante dessa fraudulência que existe hoje no âmbito evangélico, onde os pastores eles estão investindo alto em movimentos na intenção, primeiro, de lucrar financeiramente e segundo, se tornarem famosos.
se promoverem às custas dos inocentes, dos mal informados. Nós precisamos de levar o evangelho genuíno, santo. Não é esse evangelho comercial que nós temos visto nos nossos dias. Não é esse evangelho onde tudo que se faz se tratando do reino de Deus hoje tem que pagar, tudo. Não é esse evangelho em busca da fama, mas sim o evangelho em busca do céu. Em busca do céu. Como disse Paulo aos Colossenses, que se já estamos mortos com Cristo, então pensamos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A igreja de Cristo, você líder, você pastor de igreja, você tem uma responsabilidade muito grande dada por Deus. A responsabilidade de pregar ao povo o evangelho da salvação. O evangelho que Jesus pregou, que ele mesmo disse, se alguém não renuncia a sua própria vida por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. É a renúncia que não se prega mais. Não se prega mais. Hoje na igreja se fala mais em prosperidade. Prosperidade chega, gente. Chega de tanto besterol, né? Como diz o pastor Silas Malafaia. Chega de tanta pataquada dentro da igreja. Está na hora de posicionar-se. A noiva de Cristo precisa estar pronta para ouvir o toque da trombeta. Está na hora de se levantar. Nós não podemos mais admitir isso no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Jesus. Meus queridos, você que está me ouvindo, olha, preste bem atenção. Temos uma responsabilidade. A Bíblia diz em Ezequiel 18 que a responsabilidade é pessoal. Uma vez ouvi dizer, e é verdade, que se não houvessem falsos seguidores, não existiriam falsos líderes, falsos pastores. Mas, por existirem falsos seguidores, falsos simpatizantes do reino de Deus, então por isso aí nós vemos essa lepra se alastrando violentamente, esse câncer maligno se alastrando no meio do povo de Deus, essas negociatas no reino de Deus, líderes vendendo a igreja. Como vendem a igreja? Para o diabo. Como se negocia a igreja com Satanás? Olha aqui, o negócio é o seguinte, eu ficando no lucro, as almas que vão para o inferno. E você não pense que isso não aconteça não, que isso não acontece, porque eu me lembro que uma vez ao passar o campo que eu pastoreava, passar para outro pastor assumir o campo, que estava sendo transferido para uma outra cidade. O pastor que assumiu o meu lugar, quando ele se assentou à mesa para conversar comigo acerca da igreja, como estava o trabalho, ele me disse, eu não me importo se esse povo é crente ou deixou de ser, eu ganhando meu dinheiro tá bom. Está entendendo, meus queridos? Então, a igreja de Cristo, nós não podemos admitir isso de maneira nenhuma. O líder tem que ter o coração de Cristo. Ele precisa olhar a alma do povo. Ele precisa pregar o reino para o povo. Jesus fazia milagre, fazia. Jesus curava. Ele fazia prodígio, fazia. Mas ele não ficava engamelando ninguém com milagre, não. Ele operava milagre, sim, porque tinha íntima compaixão das pessoas, mas ele, ao terminar aquele momento, ele mandava o povo se assentar e ele pregava para o povo. E quantas vezes o povo se levantava e ia embora, a ponto que o apóstolo Pedro chegou a dizer, mestre, quem poderá suportar esse teu discurso? E Jesus disse o que, Pedro? Se você também não está satisfeito, você também pode ir embora com eles. E o que foi que a Bíblia diz que aconteceu? A Bíblia nos ensina que Pedro disse, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, meu irmão em Cristo, você pastor, tome posição diante de Deus, porque sabemos que nós teremos que prestar conta de tudo diante do Senhor. Vamos prestar conta de tudo. Então você que me ouve, neste dia de hoje, analise essa revelação. Uma revelação que Deus me deu, que Satanás, ele se encontra hoje comprando as igrejas, negociando as igrejas, da mão dos pastores, dos líderes do Brasil todo, onde muitos realmente não têm mais o temor de Deus. Infelizmente, fazem qualquer tipo de movimento para ver aglomeração de pessoas na intenção de fazer arrecadação, e não na intenção de ensinar essas pessoas o caminho do céu. Por isso eu te digo, meu irmão, o dia está chegando, como a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que o fim de tudo que temos ouvido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
No verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas que os homens tiverem feito, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Até inclusive aquelas que estão encobertas, inclusive elas serão reveladas. Então, meu querido, minha querida, reflita e se posicione diante da presença de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com todos desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.